Boa tarde, amigos, sejam bem-vindos a mais um live do Nick, hoje para lá de especial, um live surpresa. Eis que de repente de paraquedas, vindo diretamente do cosmos, quem vem aqui me agraciar com a sua presença? O grande paranormal Elias Bispo IV. Prazer ter você aqui, amigo querido. Prazer é meu, Nick. Obrigado, gratidão, gratidão obrigado. Mesmo. Então, gente, ó, vocês hoje ganharam um presente. Por que vocês ganharam um presente? Além de adquirir grande conhecimento, olha o que ele trouxe pra gente aqui, olha. Nós temos aqui tarô, nós temos aqui a lupa da verdade, onde você vai, vamos descobrir seus segredos mais profundos, né? E também, quem que tá aí? Ô, Valtão, tudo bem, querido? Um abração, temos visitas ilustres aqui no nosso estúdio. E você pode participar, daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente fazer perguntas, tá? Para o tarô ou para o Búzios, aí eu vou deixar, como ele é o nosso convidado de honra, escolher como ele vai responder a pergunta de vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é desmistificando um pouquinho a paranormalidade, né? Porque todo mundo fala paranormal, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer amor, não pode comer, tomar cachaça, não pode tomar vinho. O que é ser paranormal? É um ser humano como todo mundo, é diferente, pode isso, pode aquilo. Então o Elias está aqui para quebrar todos os paradigmas, os paradoxos que existem na mente de vocês e nos dar um pouquinho do seu conhecimento, da sua sabedoria, né, Elias? Com certeza, é isso mesmo, Nick. Vamos lá. Né? E muito bem colocado, gostei muito da sua introdução, porque as pessoas ficam pensando e confundindo, na verdade, quando você é paranormal, se você é um paranormal que utiliza a sua paranormalidade dentro de um contexto religioso, é claro, se a pessoa está utilizando dentro de uma contextualização religiosa, você deve seguir então os parâmetros de tua fé, de tua religiosidade. Mas a paranormalidade não tem a ver com uma religião propriamente dita. Ela tem a ver com o seu código de DNA, tem a ver com a sua estruturação biológica, né? E por isso que algumas pessoas têm uma sensitividade, uma vidência, uma clarividência, ou seja, uma paranormalidade de percepção extrasensorial. Percepção, Nick, extrasensorial é aquela que tem a ver com exatamente com a vidência, intuição, clarividência, com o mediunismo, ou também a pessoa pode ter uma paranormalidade, psicapa, é aquela pessoa que tem fenômenos físicos, né, que são dotadas de uma capacidade psicocinética, de uma telergia. Sabe aquelas pessoas que dão um choque elétrico toda hora, que às vezes colocam a chave no local, parece que a chave anda um pouquinho? Pois é, né? Então, psicapa, ou até aquelas pessoas dotadas de psiteta, essas são as mais problemáticas. Né? Porque o psiteta, ele fica vendo alma, fica vendo fantasma, e ele, quando inteligente, é isso que nós vamos abordar aqui. É isso que eu quero abordar, gente. Porque quando você é um psiteta, muitas vezes a pessoa ela vai até internada em algum sanatório, porque ela fica vendo espíritos, ela interage, às vezes até tem atos sexuais com os espíritos também. Tá? Isso acontece. Psiteta? Exatamente. A psiteta é o indivíduo, né, o sensitivo paranormal, que tem contato com espíritos, com almas de indivíduos desencarnados de fato. Como Chico Xavier, por exemplo, que tinha então contato com espíritos reais. Chama-se psiteta. Esse é o psiteta. Tá. Né? Muitas escolas de parapsicologia, como a base ainda está lá no Dr. Rini, naqueles começos todos, né, do desenvolvimento, então existem escolas que não consideram o psiteta. Porém, hoje, graças à tecnologia, prestem bem atenção, graças à tecnologia, a câmeras espalhadas por todos os locais, conseguimos analisar e ver através de câmeras de rodovias, por exemplo, de madrugada, as câmeras a centenas de metros e às vezes até quilômetros, captando ali entidades, vultos, e isso muito independente de algum indivíduo. Até porque, Nick, antigamente se pensava o seguinte, não, o indivíduo que é o agente dos fenômenos paranormais, e sim, isso ainda é verdade. Tá? Então o indivíduo ele pode criar fantasmas, espectros, através de sua paranormalidade. Ele, através de sua mente, ele pode fazer com que surjam espíritos, espectros, ou ele pode interagir, né, com seu ectoplasma, pode criar efeitos de ectoplasmia. Mas agora, graças a câmeras, graças a uma série de tecnologias, podemos ver que realmente existem entidades que estão lá muito mais de 60 metros, de 100 metros, de 200, 300 metros, de 400 metros das pessoas, e de repente câmeras de ruas, né, gravando ali vultos e luzes e manifestações e materializações incríveis.
E daí você consegue ver que o fenômeno não está nascendo num único indivíduo. Não é legal isso? É muito legal. A tecnologia está aí, né? Eu digo que a nova tecnologia, né, vem somar realmente com as energias da grande espiritualidade, trazendo uma quebra de paradigmas. Então, é exatamente disso que eu quero abordar, que é necessário que nós não paremos de estudar, não paremos de buscar conhecimento. Primeiro, o conhecimento do nosso próprio psique, da nossa capacidade de pensar. Se você não conhece o teu psique, não conhece a tua capacidade natural, você pode confundir um fenômeno natural, perfeitamente natural, com um fenômeno paranormal. Vou dar um exemplo, Nick. Uma pessoa de repente que diz, nossa, eu não posso colocar nada nessa mesa que os espíritos vêm e movimentam. Eu já tive em alguns contatos de algumas casas que as pessoas tinham muito medo de almas e assombrações e não existia nenhuma assombração. Né? E o que acontecia de fato é que a casa canalizava vento. Daí temos que pensar no Feng Shui, na construção da casa, na direção dos ventos. Então, exatamente naquele ponto daquela mesa, é até engraçado, gente, sempre havia uma canalização dos ventos naturais. E um copo leve, um copo vazio de plástico, aquilo se movimentava e as pessoas ficavam assustadas achando que era um espírito que estava ali movimentando os copos. Como se faz para entender isso? A informação, o conhecimento. Né? Por isso, com o decorrer do tempo, comecei desde a infância a ter várias visões. E, interessantemente, com 8 anos de idade, eu duvidava de algumas intervenções espirituais, entre aspas. Né? Porque eu percebia, coisa na sua cabeça. Não só da minha cabeça, como eu suspeitava, eu conseguia perceber que existia algo por trás. Então, essa percepção me fez começar a estudar logo na tenra idade. E agradeço muito à Biblioteca Monteiro Lobato, de São Bernardo do Campo, porque foi lá que entrei em contato com Freud, com 8 anos de idade, com Luiz Carlos da Câmara Cascudo, com o maravilhoso trabalho do Meleagro, com a série Prisma, que falava de bruxaria, de esbas, de sabás, isso com 8 anos de idade. Então, isso ainda mais me levava a pensar o que era da minha cabeça, o que era meu e o que era um fenômeno real. Né? E de onde vinham esses fenômenos? E daí não parei de estudar, gente. Estou sempre ali me aprimorando cada vez mais, porque vejo que existem muitas pessoas que acabam ficando perdidas. Muitas pessoas que acham que tudo é energia. Realmente, gente, tudo é energia. Somos feitos do quê? De átomos. E os átomos estão ali em perfeitas vibrações de ressonâncias de cordas com os outros átomos, criando o nosso sistema biológico, o nosso corpo e os nossos campos eletromagnéticos e energéticos, e interagindo com outros corpos e campos também. Então, sim, todo o universo é energia. Porém, nós temos que descer um pouquinho mais e pensar que somos seres materiais e que quando falamos de energia parapsíquica, temos que entender que até um determinado momento ela se faz através dos campos eletromagnéticos. E é por isso que podemos utilizar a internet, podemos utilizar diversos mecanismos que são os mesmos mecanismos que existem no nosso cérebro. Agora, quando falamos de uma energia mais profunda, temos que entender, e até os cientistas hoje estudam realmente as interações de cordas e universo, as marés que existem, ou seja, sabemos que existe uma grande maré cósmica universal. Einstein já falava disso, recentemente foi provado, esses movimentos. Percebam que é tudo natural, gente. Né? A parapsicologia ela é fantástica, né? Só que para entendermos a parapsicologia é importante entendermos o que? A psicologia. Para nós entendermos por que alguns fenômenos são tão incríveis e outros fenômenos não. Quem me acompanhou nos Paranormais do SBT pode ver que nós de repente acertávamos de uma forma assim espantosa alguns eventos e outros não. Por quê? Temos que levar o quê? A parapsicologia, temos que entender a psicologia. Se você leva o indivíduo a um estado no qual ele vai entrar em tédio, pronto, cessam-se os fenômenos. Por isso é que a maioria de fenômenos que acontecem dentro de centros religiosos diversos, desde igrejas evangélicas, católicas, desde reuniões de bruxas, né? E o que mais? Dentro do candomblé e diversas coisas, vocês veem que há um frenesi, há uma preparação. Assim como o terço antigo, minha mãe rezava o terço, ela fazia fenômenos, ela rezava o terço e andava em cima das brasas e convidava as pessoas também e fazia fenômenos, mas havia um frenesi. Então você vai criando ali uma expectativa a partir do seu envolvimento com aquela metodologia do sagrado.
E isso faz com que você comece a sair de um contexto material para um contexto divinal. E aí a tua mente mudou de padrão, percebem? Eu acho que eu estou falando bem claro, né, Nick? Eu acho que eu consigo explicar bem claro para as pessoas. Sim. Daí você sai de um padrão comum. É diferente de eu fazer assim. Por exemplo, o Pai Nosso, que muita gente conhece. Eu posso rezar o Pai Nosso assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ou posso me envolver com ele. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Né? Então percebam a diferença. Ou eu posso me envolver, usar minha concentração para entrar nessa sintonia do mistério, ou eu posso simplesmente dizer: que vai começar a minha novela mesmo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, de qualquer jeito. há uma desconexão. Por isso que quanto mais você se entrega, né, para uma espiritualidade ou para um contexto que vai fazer a sua mente se conectar. Eu vou falar do empresário, gente. Os empresários, tem empresário aí, tem vendedores que são assim fantásticos, porque eles estão ali: eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. E essa repetição, que é chamada de mantra, faz a tua mente se condicionar. Você começa a mandar para o inconsciente: olha, inconsciente, vai buscar meu cliente, vai buscar meu cliente. E o teu inconsciente começa a funcionar como um celular, gente, como um rádio. Ele começa a procurar aquela pessoa que tem aquele dinheiro, que quer aquele objeto que você quer vender. Por isso existem muitos empresários que são extremadamente bem-sucedidos. E de repente são empresários que, se você perguntar, eles não têm nenhum segmento, não têm nenhuma religiosidade. Só são focados. Só são focados. Mas esta é a base da parapsicologia, dos fenômenos parapsíquicos. É você aprender a focar, é você aprender a utilizar a tua mente consciente de forma a despertar os poderes do inconsciente. Tem gente que é paranormal e não sabe o que é. Né? Tem gente até que sabe, né, e ganha muito dinheiro sendo paranormal. Olha o que os coaches estão fazendo hoje. Né? Eu mesmo dei muitas palestras, sem me chamar de coaching, mas dei inúmeras palestras como as que são dadas hoje, né? E ensinando as pessoas a pensarem, a se tratarem bem, né? E sempre dou dicas para as pessoas utilizarem o espelho, para utilizarem técnicas de auto-hipnose para trazerem o amor, trazerem o equilíbrio para casa, trazerem a saúde, né? Então hoje há uma série de palestras, de palestrantes bem remunerados, alguns nem tanto, mas, ou seja, todos estão ensinando a você mobilizar a tua energia psíquica, ou seja através da fé, ou seja através das técnicas diversas. Algumas linguagens dizem: olha, há toda uma reestruturação quântica, né? Utilizando o quê? A sua mente consciente para atrair prosperidade, saúde, amor e equilíbrio. Cristo já tinha ensinado isso, viu, Nick? Buda também, Lao Tse já tinha ensinado isso também no Tao Te Ching. Né? Então, vários expoentes da humanidade já ensinaram que você pensando, aprendendo a pensar, você muda a sua realidade. Então é importante que as pessoas entendam isso, para elas não ficarem presas: ai meu Deus, será que o espírito está ali? Às vezes não é espírito, às vezes a tua cozinha tem uma canalização de vento e não tem alma nenhuma ali. Vamos parar com isso, hein? Ai Elias, mas eu ouço estalagem toda na minha casa, tem um estalado. Veja bem se a sua mesa de madeira, ela não está ali estalando por causa do tempo quente ou frio. E daí sim, primeira coisa, vamos pôr o pé no chão, porque os fenômenos paranormais, gente, são incríveis e independem do seu dinheiro. Eu tenho atendido, Nick, pessoas muito ricas e muito conhecidas e pessoas totalmente anônimas, totalmente desconhecidas, com fenômenos reais, fenômenos assim de arrepiar o cabelo do braço, aqueles de movimentar a cadeira, aqueles de movimentar verdadeiramente as coisas, de pessoas que são até elevadas, que sofrem levitação. Aqui em São Bernardo, eu tinha um amigo na escola, um grupo escolar Maria Adelaide, agora é EMEI, viu gente? EMEI, acho que é EMEI Maria Adelaide, uma coisa assim. Até passei esses dias e dei um livro meu para eles, fui lá para a biblioteca e doei um livro. Né? Espera um pouquinho só, deixa eu só entrar um pouquinho aqui. Desculpe, eu falo muito mesmo. Rapaz, o Elias, ele parece uma metralhadora. É Tem muita informação. Cortar, não, é muita informação. Então deixa eu falar uns oi para a galera aqui, você se concentra. Vocês entenderam um pouquinho aí, né, gente? Que ele deu muita informação. Informação com ele é sempre bem-vinda, né? Tem muita. Desde criança já tem esses fenômenos com ele, tem nos livros dele. Eu deixei o contato aqui para vocês, gente, porque é o seguinte. Deixa eu dar o contato dele aqui, ó. Aí está o telefone de contato 28310633 e o WhatsApp, que é o 11 99747 8673. Vocês vão falar com a
Heloísa. Heloísa, é uma voz que está vindo assim bem baixinha, não consegui ouvir. Como que é o nome aí? Heloísa. Aí vocês ouviram a voz dela. Ó. É essa voz que vocês vão escutar quando vocês ligarem lá para levar o Elias para fazer uma palestra, pegar o Elias para fazer um atendimento, né, como ele falou. Inclusive eu vi um vídeo muito legal teu e da Silvia Briana, que vocês entraram no cemitério lá, vocês estavam conversando com os mortos. Exatamente. Eu achei sensacional isso daí. Ele como que é? Eles vêm falar com você? Olha, no caso, nós fomos levados ali, né? Para um cemitério. Agora aqui. Ah, tá. Então nós fomos levados ali para um cemitério. E o que aconteceu? Então. Pera, antes de você falar, deixa eu dar oi. Olá, Isa Rodrigues, obrigado por estar comigo. Tem Isa Rodrigues, Lalazinha, Nóbica, mas todo mundo assistindo aqui. Diane Pinheiro, olá. Boa tarde, Lalazinha. Boa tarde, Bill Lima Filho está comigo. Rodrigo Galdino, estou assistindo. Obrigado, Rodrigo Galdino. Aline Aparecida Bruno está assistindo. Estamos todas vendedoras da loja assistindo. Tem uma loja inteira assistindo você, Elias. Que bom, que bom. Ó, usem a técnica, hein, para vender bastante. Alessandra Rossetti, boa tarde também. Hoje virou uma cartomante, minha querida amiga. Fez curso com a querida Yavan Júlia, virou uma cartomante. Legal, que legal. Diane Pinheiro, olá, querido amigo Elias. Devo assistir na amizade com N e peço conselho. E como faço para tirar como que é? Esse carrego, eu estou me sentindo muito mal, gratidão. Já, Diane, nós vamos começar os atendimentos aqui. Lalezinha Rodrigues, aqui em casa todos assistindo, eu, mamãe, Ilze, Raquelzinha. Olá, Rogério Patoni, será que ele vai responder algumas perguntas, amigo? Já deixei a minha. Vai responder sim, meu bem, fica tranquilo. Vendedor é esse mantra, eu vou vender. É isso aí. Raquel Caroline, sim, entendemos, explica muito bem. O Para está assistindo. Legal. Lalezinha Rodrigues, o Elias é ótimo. Para, boa tarde, Elias querido. Gratidão. Estamos aqui em dia agora com as perguntas com vocês. Agora, o que aconteceu lá no cemitério? Como foi que o Elias foi recebido pelos espíritos que estavam lá? Por que eles ficam lá, Elias? Por que eles não sobem? Muito bem recebido até, inclusive. Por que eles não sobem? Eu vou primeiro ou não descem. Como você sabe que eles sobem? Se são várias dimensões, por que eles não atravessam a porta? De repente essa questão de subir e descer, né? Vamos lá. Olha, então vamos lá. Vou botar você nessa câmera para você falar direto com Legal, eu gosto de ser muito didático, até porque eu já mexi com uma série e tenho contato com espíritos desde criança. Então, existe o seguinte, tá? Para onde vão os espíritos, né? Quando morrem? Então você vê que a crença do indivíduo aqui na Terra, a sua crença na materialidade, vai definir aquilo que vai acontecer com você. Então alguns espíritos vão ficar dormentes mesmo, inconscientes, outros terão realmente aquela manifestação, ou seja, irão para um local não muito legal, né? De acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que fizeram, mas entenda o seguinte, gente, não tem lá Deus com garfinho não. Tá? É a tua consciência mesmo, o teu mérito. Nós somos originariamente feitos de luz. Né? Por isso, vários expoentes vieram dar o testemunho da luz. Somos feitos de luz e sombras, mas, ou seja, a nossa consciência ela é feita de luz, tá? Desse universo todo de sombras. Deus é a totalidade das coisas. Porém, somos nós mesmos que nos cobramos. Tá? E o que acontece? Por que muitas pessoas ficam presas ali? O que eu encontrei? Eu fui num cemitério de classe média com a Silvia Briana, né? Então estivemos ali, né? O diretor ali era o Everton. Olá, Everton Butoni, um grande abraço. Então, ele nos levou ali para um cemitério para ver o que acontecia. E, no meu caso, então ela teve todo um trabalho dela, e eu tive ali os meus contatos. Meus contatos é me abrir pura e simplesmente para sentir. E logo de cara, senti muitas pessoas perdidas, muitos túmulos dormentes. O que são túmulos dormentes? São quando a pessoa ela acredita que ela vai dormir para sempre e realmente ela fica ali inconsciente, fica aquela energia inconsciente. E eu notei o seguinte, que muitas pessoas eram de uma classe mediana, né? Algumas pessoas média-baixa, né? Média-baixa e média-alta. Então algumas pessoas eram de classe mediana e realmente ficaram presos ali, sem contato com a família. Por quê? Não havia aquele trato, aquele trabalho. O que vai acontecer depois que eu deixar a matéria? Então muitas pessoas presas à matéria ficaram presas ali. Então quer dizer que a pessoa que não vai é que ela está presa à matéria. Muitas ficaram presas à matéria, muitas pessoas acreditam que realmente vão dormir pela eternidade esperando serem acordadas e acaba acontecendo isto realmente, mas muitas pessoas nesse cemitério em particular eram pessoas que lutaram muito para ter dinheiro, tá? Classe média baixa, mas que lutaram muito por dinheiro, deram muita atenção ao dinheiro e ficaram presas ali, e até sem o contato da família. Eu entrei em contato com muitas almas que estavam depressivas, que se sentiam realmente perdidas, né, sem saber que caminho tomar.
E encontrei um senhor chamado Agenor, muito interessante, e daí ele me falou que era de Porto Esperidião, eu vi ele perfeitamente, né? E ele acabou me acompanhando depois por outros túmulos, por quê? Ele conseguiu uma graduação maior, mas ainda dentro do cemitério. Por isso que dentro de algumas culturas as pessoas falam, poxa, será que é um João Caveira? Existem muitas pessoas que ficam no cemitério? Muitos espíritos que ficam em cemitérios. Nem todo cemitério é assim. Eu frequentei muitos cemitérios pelo interior e não era tanta, né? Eu até estranhei. Nesse cemitério, num bairro de classe média, não posso falar qual, tá? Nesse cemitério, num bairro de classe média de São Paulo, pois existiam muitos espíritos presos. E presos porque a vida inteira só preocuparam-se com a matéria, com o status, em mostrar de repente o status social para esta ou aquela pessoa, e acabaram então ficando presos. Veja que a nossa consciência que será nosso juiz. Tá? Não fiquem com medo de um Deus, ou São Pedro, ou sei lá quem, maldoso não. Nós temos que desenvolver realmente a nossa consciência e nos preparar aqui para ganharmos o nosso céu. Há como ajudar, Elias, essas almas se encaminharem para um local maior, melhor? Sim, com certeza, como auxiliar, né? Mas quem tem que fazer? O próprio familiar? Um dos auxílios já é esse aqui. Então, se o auxiliar, se a família que está nos ouvindo, está aqui ouvindo a Vai TV neste momento, né? Por enquanto nós estamos no Facebook, mas em breve na Vai TV. Então, depois vai ser reprisado na Vai TV. Então, as pessoas estão aqui no Facebook, né, e depois na Vai TV, se estiverem nos acompanhando, primeira coisa, né, que você deve fazer, tente lembrar desses seus antepassados, porque as pessoas esquecem. Às vezes o pai foi tão maldoso, não por maldade, o pai queria se preocupar com a casa, ou seja, de dar uma estrutura para que o filho pudesse estudar ou etc. Né? Mas às vezes, infelizmente, vemos que no Brasil, né, e principalmente naquele cemitério, deu para ver que os filhos não encararam isso de uma forma legal, por isso que os espíritos estavam presos. Então é importante você aprender a fazer aquilo que se faz na Ásia, a orar pelos seus antepassados. Pense assim, se você está vivo, graças ao seu pai e sua mãe. Se você está aqui, por pior que tenha sido a sua infância, é porque eles quiseram. Se você não foi retirado, não foi extirpado, não foi abortado, é porque de alguma forma quiseram o melhor para você. Então comece a agradecer. Fala assim, olha, eu não conheci meu pai, minha mãe, não sei como que era, mas obrigado, Senhor Deus, lançai luz para eles. Comece dentro do seu segmento, ou simplesmente tenha esse sentimento de gratidão. Com certeza eles serão atingidos. Você já vai começar a auxiliar os seus antepassados. Não precisa de ficar trazendo seus antepassados para você não, porque de repente eles estão tão perdidos. Eu tenho visto que muitas pessoas de repente entram em falência, acaba casamento, exatamente porque os antepassados vêm querer auxiliar aquele indivíduo, só que o contexto é outro. De repente a forma de casamento era uma outra, então você está bem casado, só que para o pai e para a mãe a forma de casar era uma outra, que não é desse momento, ou a forma de lidar com dinheiro era uma outra, e a pessoa acaba entrando em falência. Então a melhor forma é você chamar os mentores de altíssimo nível, ou os anjos, ou os espíritos de altíssimas esferas, e pedir que protejam seus antepassados, que eles possam evoluir, que eles ganhem o céu. Sabe por que a gente fala o céu, Nick? Porque nós temos que sair aqui do planeta Terra, gente. Esta coisa de ficar reencarnando direto é errado, é barco furado. Você tem que buscar realmente evoluir cada vez mais, adquirir consciência, e não adianta querer ir assim rapidamente não. Você tem que buscar consciência, tá? Consciência primeiro física, humana, para você se humanizar, e se humanizando você enxerga o outro, você tem empatia pelo outro, pela vida, pelo amor, daí sim você desenvolve esse sentido do amor, e isso é que vai te levar ao céu. É a mesma coisa que Cristo disse, gente. É a mesma coisa que Buda falou, é a mesma coisa que os Vedas ensinam, que você tem que quebrar o Sansara, sair do Sansara, tá? Para você evoluir. Sair do magnetismo da Terra, né? Porque não é bom esse negócio, uma hora alguém te beliscou, depois você nasce de novo para beliscar o outro, tá? Então nós temos que evoluir realmente. Uma coisa de karma e dharma, né? Exatamente, né? Sair dessa energia, e de lá a gente envia luz, né? Envia espíritos de altíssimo nível, envia vibrações positivos. Então é esta forma de evoluir e de auxiliar o planeta, gente, para não ficar nessa coisa, né, de mesquinharia das pessoas que parecem que não querem evoluir. De repente o mundo era redondo, já voltou a ser chato de novo. Então plano, né? Plano. Então, como é que isso se faz? Começa a agradecer seu pai e sua mãe todo dia, né? Ah, Elias, meu pai era um violentador, era uma pessoa horrível, não importa. Você está vivo aqui, ele te deu o seu melhor. Começa a abençoar, Nick. Abençoar ali o seu pai e sua mãe.
não amaldiçoe os seus antepassados, senão eles ficam aflitos, não conseguem evoluir, não conseguem enxergar o mundo espiritual. Então, isso sim é muito importante. Nossa, a ligação é tão forte assim. Deixa eu entrar. Fortíssima. Deixa eu entrar. A ligação, então, é tão forte assim mesmo estando aqui na Terra, estando em outra dimensão, ainda existe essa... Sim, existe toda essa conexão. Esse magnetismo. Tá? Obrigado, Walter. Um abraço, prazer revê-lo, queridão. Bom, mais profunda. Até breve. Então, é assim mesmo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só... Vamos lá então. Olha, eu gostaria que as pessoas fizessem perguntas sobre o tema, né? Porque percebam, gente, que nunca dá tempo de a gente falar sobre essas coisas mais importantes. E as pessoas ficam perguntando sobre o casamento, mas às vezes a resposta já foi dada aqui. Já foi né? dada. Senão elas não vão saber que verdade. caminho. Então, gente, é o seguinte, o Elias, ele vai estar participando, como que é o que você falou, o lugar? Ah, sim, minha colinha aqui. Vamos na lá. Feira Zen, São Bernardo do Campo, promoção do Coletivo Bernô, né? Ou seja, a organização toda é devido ao Coletivo Bernô, gente, aqui em São Bernardo do Campo. Será no dia 27/7, das 10 às 17 horas. Eu vou estar lá a partir das 10 horas, te atendendo com aquele precinho pequenininho. Atenção, pessoal do Grande ABC, é aquele, assim, um cafezinho, aquele precinho pequenininho, entrada gratuita, tá? E às 15 horas eu vou dar uma palestra. Quem já foi à minha palestra sabe que eu não consigo ficar parado, já dou logo um workshop. Então, a minha palestra será sobre paranormalidade, crendices, crenças e esses costumes todos que nós temos. Tá? Então eu vou falar exatamente sobre isso, gratuita a palestra também. O evento vai ter ali vários outros indivíduos, vão ter comidas, vão ter uma série de coisas interessantes. E o Elias estará lá então com a mesa, vou estar com a bola de cristal, com os búzios, com o Opeleifá, vou estar com a leitura de mãos, com o meu conhecimento de numerologia, de Kabbalah, de Feng Shui, vou estar com os conhecimentos vou colocar nessa câmera aqui, gente, só para vocês verem. Aqui, ó, então, olha que legal, né? Olha que bonito. Então aqui, olha, com o Pom Ifá, essa tábua chama o Pom Ifá, gente, né? Com o meu Adjá aqui, vou estar com aqui, todo este conhecimento, olha lá, que legal, né? Então com o Adjá, né? E, ou seja, com todos esses fundamentos, então, do Babalaô, do Oluô, Elias, para te atender e com aquele precinho. E muitas pessoas também vão estar lá, olha, as lupas. Agora você está né? aqui, ó. Então, as lupas, gente, elas acontecem, né? Por quê? Porque eu vou ler, eu leio as mãos de algumas pessoas, eu mostro, né? E é por isso as lupas aqui, lupa com luz, tem luz, né? Olha lá, olha só, gente. Né? Então, por quê? Para poder ver ali, olha, né? As mãos, ou a caligrafia, tem gente que escreve tão apertadinho, gente. Então, Elias é muito abrangente. Tá, okay? Então, por exemplo, aquela caligrafia muito apertada, sinal que sua vida está apertada, você está com medo de viver, aquela caligrafia muito solta, às vezes você viaja até na maionese, hein? Escreve aquela letrona, né? De repente você está até na maionese ali. Então, as letras muito angular. Eu dou curso de tudo isso, viu, gente? É só vocês montarem teu grupo, tem que montar um grupo. Fala, Elias, montei um grupo, tenho tanto para te pagar, que a viagem é tanto, aqui está tudo acertadinho, eu vou, tranquilo. Para qualquer lugar do Brasil, qualquer gente. lugar e do mundo também. Do mundo, tá? Os contatos dele aí, é só acessar, como o contato está aí bastante tempo, hein, gente? Já escreve. E é só essas pessoas quererem mudar. Aproveita. Né? Um grupo já dá para levar o Elias. Exatamente. Legal. E você que tem o seu espaço, acaba ganhando aí, né? Com esse conhecimento, ganhando aí. Gente, deixa eu entrar aqui, pincel. E sabe, Nick, as pessoas, tem algumas pessoas que de repente, por que eu falo? Saibam fazer as perguntas. Porque às vezes as pessoas estão toda hora perguntando. Vou começar a perguntar. E meu marido? E meu marido? E meu marido? E eu falo, gente, muda o jeito de perguntar, para começar. E as pessoas vão ficando perdidas, pergunta para todo mundo. Daí de repente vem alguém aqui que é um tarólogo, vem outro que é um vidente, vem outro. E a pessoa pergunta a mesma coisa, passa 10, 20, 30 anos, pronto, daí já morreu o marido. E a pessoa não resolveu. Então você tem que parar com isso, você tem que usar a sua inteligência. Ifá, Nick, deixa eu falar uma coisa, eu tenho que falar isso, né? Eu vim para falar isso. Ifá, gente, o que quer dizer Ifá? Ifá é inteligência que se materializa através do amor. Por isso tem a cidade de Fé na África, que quer dizer amor. Então, Ifá é inteligência suprema. Então, você quer ali, como é que você vai resolver esses problemas? Você tem que ser que nem um policial, um investigador de polícia, do CSI. Você vai jogar ali, você tem que usar a tua inteligência, porque o que é verdadeiro é verdadeiro. Você não precisa de fé, eu digo assim, não precisa de fé. Você vai adquirir a fé posteriormente. Né? Tanto por isso que eu deixo a pessoa gravar desde 1985, quando vai ao consultório, não em feirinha, ao consultório. Tá? Eu tinha que falar isso, desculpa, Nick. Claro. Senão, é até bom para as pessoas verem que a coisa é real, né? Que a coisa funciona mesmo. Né? É isso aí. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar, que vocês estão vendo o Elias aí em cena. É o seguinte, gente,
Só para a gente fechar um pouquinho o assunto, crenças e crendices são duas coisas completamente diferentes. Ele estava explicando aqui. Crença é aquilo que você adquiriu, está em você. Crendices são um povo todo que crê, né? Exatamente. É o indivíduo e o país, por exemplo, né? A diferença entre entre o folclore, aquela coisa o folclore todo, então isso são crendices. Então ele desmistifica isso na palestra dele. Vocês vão assistir isso ao vivo aqui em São Bernardo no dia 27/7, né, às 15 horas da palestra. Eu estarei lá desde as 10 para te atender. Aonde que é o local? Fica na rua Marechal Deodoro, número 1325. Rua Marechal Deodoro, 1325. Em São Bernardo do Campo, dia 27/7, é um domingo? É um sábado. É um sabadão. Ele começa às 10 horas da manhã lá a atender, tá? E vai até às 5 horas da tarde. E a palestra é às 15 horas. Palestra às 15 horas. E não adianta demorar mais, porque é um espaço da prefeitura, né, e eles têm que fechar realmente ali num horário. Tem um horário então, de das 10 às 17. Isso, das 10 às 17. Então, dia 27/7, das 10 às 17, você pode ir lá conhecer o Elias pessoalmente, dar um abraço nele, tirar uma foto com ele, passar no consultório dele, que é um precinho desse tamanho. Imagina, ó, aqui ó, o que ele tem, ó. Tarô, vários tarôs, gente, vários, são vários modelos de tarôs. Você quer explicar aqui eu trouxe alguns. Esse daqui é o tarô esotérico. Tarô esotérico. Né? Esse daqui é o tarô dos boêmios, né? As pessoas não sabem, os ciganos é a região da Boemia. Né? O tarô dos orixás, para poder ser bem didático para as pessoas. Né? E esse é um tarô lançado pela Madras, né? Que é o tarô dos grandes pilares, dos grandes mestres da magia. Né? Cagliostro, Cornélio Agripa, Elipas Levi, né? Aqueles grandes maçons, grandes rosacrucianos, né? Grandes místicos, né? E as lupas, realmente, para as linhas das mãos, a gente lê o corpo todo, viu, gente? Não precisa tirar a roupa não, tá bom? Não sei se ele tem a visão do Superman, tá, gente? Ele vê vocês pelados, mas tudo bem. Olha, essa bola tá solta. A bola de cristal, gente, que maravilha. Bola de cristal. Faz aquela cena bonita. Olha só, gente. Eu posso dizer, porque ela é bem solta, gente, né? Olha só, né? Então a gente vê bem pela bola mesmo, né? A bola de cristal pura, onde aparece, usamos a vidência, né? Não só aquela coisa da intuição, né? É pesada essa bola. É pesada, né? Mesmo, a bola de cristal, então. E se você quiser aprender tudo isso também, ele dá curso sobre tudo, né? Tanto do tarô, tanto quanto da quiromancia. Que olha, eu dou curso de tudo, grafologia, grafanálise, curso de anjos. Eu ministrei cursos durante décadas, até 1997, quando eu fechei, 96 na verdade, tá aí, ó, quando fechei meu espaço em Moema, que era o Arte de Ser. Né? Depois as pessoas não sei, mudou um pouco o paradigma e as pessoas não sabem de repente que a gente trabalha com tudo isso. E eu vivi dando cursos de tudo, tive no Jô Soares, tive no Serginho Groisman, tive num programa que era pelo Juan Alba, que era o apresentador, era um programa pelo que o Carlos, irmão ali do Moacir Franco, qual é o nome dele mesmo? Bom, enfim, era um irmão do Moacir Franco que era o produtor, eram dois irmãos deles, que se agora o nome, desculpem, perdão. Pessoas maravilhosas, mas muita informação aqui. Né? Enfim, então eu estive lá para eles fazerem um desafio, porque eu mostrava que eu podia falar coisas das pessoas através de qualquer técnica. De repente, pegando a bolsa, falar para alguém, abre sua bolsa, pega a primeira coisa. Daí a pessoa pegava uma escova e daí falava, então aponta uma pessoa. Daí eu já falava coisas da outra pessoa através da escova de cabelo, por exemplo. Né? Foi um programa muito legal que teve. Eu fiz uma série de coisas com a Nicole Puzzi, fui na cama com Monique logo no começo, né? A Nicole Puzzi, a gente saía no Insight da vida, tinha um Insight, a gente saía por São Paulo inteiro falando uma série de coisas. Então eu fiz um monte de coisas, um monte de trabalhos, aquele mesmo Elias que era loiro, né? Fui loiro durante muito tempo, né? Ou seja, e dei um monte de cursos, tá, gente? E só me aprimorei cada vez mais. Tá? Então, ou seja, se vocês quiserem, estaria aberto, né? E nesse dia, então, 27/7, a partir das 10 horas da manhã, vou estar ali na Rua Marechal Deodoro, 1325, né? 1325, bem no centrão de São Bernardo, facinho de chegar, né? Então, a partir das 10 horas, vou estar com as minhas consultas, espero que vocês sejam espertos, ávidos, né, de conhecimento, e busquem o conhecimento deles, até às 5 horas no máximo, e às 15 horas a gente palestra. E quem quiser também consultoria mais profunda, daí é no consultório, tá? Daí vocês vão entrar em contato pelos telefones que já estão ali no GC, tá? Então vocês entram em contato com a minha secretária, né, para vocês marcarem suas consultas, daí sim 4 paredes fechadas, e você pode gravar a sua consulta.
Tá? E entendam o seguinte, uma coisa importante, Nick. Muita gente fala, Elias, eu quero fazer consulta online. Consulta online, nunca eu vou poder falar algumas coisas que eu falo com a pessoa pessoalmente. A pessoa está depressiva, está lá numa depressão terrível, você tem que falar de forma diferente. Tá? Então pensem nisso. Ok, vamos começar então agora. Deixa eu entrar em cena. Daqui a pouco vai ficar só ele, né? Deixa só ele e os aparatos. Queridos amigos, primeiro, obrigado por estar aqui comigo, né? Ter a sua audiência, né, a sua companhia aqui nessa tarde aqui fria, né, do Brasil. Porém que eu sei que tem muita gente que tem grandes problemas e às vezes precisa só de um pouquinho de luz para poder achar o caminho, né, a pontinha da corda para chegar no seu destino. Às vezes está tão fácil, gente, mas vocês precisam sair desse local que vocês estão aí, de ficarem reclamando, porque reclamando você só volta para o mesmo local, você só dá uma volta, né? Reclamar, está reclamando mais do mesmo. E tentar fazer algo para mudar, criar um projeto. E estamos aqui, eu e o Elias, para começar a ajudar você a achar o seu caminho. Vamos lá? Lembrando aí, dia 27/7, palestra com Elias, dia inteiro de atendimento em São Bernardo do Campo, Marechal Deodoro, número 1325, e a promoção, Feira Zen, promoção do coletivo Junta Bernô. Isso aí, então, vamos lá. Depois eu coloco o link para vocês aqui, tá? Para vocês poderem... Vamos começar com a primeira que pediu lá o ajuda, que foi a Diane Pinheiro. Ela fala assim, olá, querido amigo Elias, devo insistir na amizade com o Henry? E como que eu faço para tirar esse carrego que estou me sentindo muito mal? Obrigado, gratidão. Vamos lá então. Primeira queda que cai para você, ou seja, peço licença, Exu. E Exu abre caminho. O que é Exu? Dentro da cultura africana. É diferente da cultura brasileira. Trabalho também, né, com Kimbundu, Kimbanda, essas coisas. Mas dentro da cultura africana, né, então, o que é o Bará? O que é o Exu? O que é Elégua? Né? Elégua, Exu, ele é a força, é o poder, é a energia. Pense bem, né? Ele é energia, é força, é poder. Então, a partir do momento que ele tem essa energia, você vai apelar a esse seu magnetismo. Então, primeira coisa, minha amiga, né? Sempre, todas as horas, por pior que seja a vida, você fala, eu quero mudar, eu não quero saber dessas coisas. Mentalize e diga, eu quero sucesso, eu quero amor, quero paixão, quero alegria, quero felicidade, quero transformar a minha vida. Primeira coisa, porque você já está com a proteção de Elégua, de Exu. Só que não adianta ter a proteção de Exu, viu, Nick? É muito interessante que você saiba disso. Tem que saber pensar, tem que saber pedir. Então já vai, a dica para todo mundo é o seguinte, peça amplo, Deus é amplo. Então você peça, eu quero amor, quero paixão, quero alegria, quero tesão, quero saúde, quero equilíbrio com essa vida e quero que todas as forças negativas saiam de minha vida. Primeira coisa, tá ok, minha amiga? E você já vai fazer mais uma coisinha também. Pegue um pouquinho de dendê, compre um vidrinho pequenininho, tá? Vidrinho pequenininho. E daí você, nas segundas-feiras, você tira mais ou menos uma colher de sopa desse dendê e joga num chão de terra bem fértil, tá? Um chão de terra. Pode ser na frente da sua casa, pode ser uma árvore bonita, tem que ser um lugar bonito, só um pouquinho, um tiquinho de nada, tá? E você diga, Exu, me traga este amor, pensa, não precisa sair falando assim pela rua para ninguém achar que você é louca, tá? Mas você vai falando, me abre esses caminhos, traga essa paz, essa luz, essa prosperidade, esse tesão, essa paixão, esse equilíbrio que preciso. Tá ok? Vai fazendo isso, tá bom? Abraço, minha amiga. Obrigado, viu? Por curiosidade, você falou Exu porque foi ele que falou com você? Porque eu joguei os búzios, né? Então eu utilizei o búzio ali para ela, né? Okay. E por isso eu utilizei essa visão da cultura africana. E Exu dentro da cultura africana, o que ele é? É energia. Não, ele não é um indivíduo. Essa é a visão aqui. Para quem não está dentro, como sou um babalaô, eu posso falar, posso explicar. Então, quando você vai dentro de um eriaxé, dentro de um centro, dentro de uma festividade, a pessoa está lá canalizando aquela energia máxima de Exu, que é uma canalização. Mas Exu é o elemento mágico. Só que o elemento mágico, ele precisa do quê? Ele precisa da ação do indivíduo para que o elemento haja da forma correta. Legal. Maravilha, agora respondida a minha pergunta e a tua, né, querido? Espero ter ajudado. A próxima pergunta é da Raquel Carolina. Carolina, ela fala, às vezes acontece eu nunca ter visto uma pessoa e quando conheço, parece que ela faz um mal tão grande, eu não consigo nem olhar na cara. Em outros casos, eu gosto da pessoa de cara. Por que isso acontece? Isso acontece porque você é uma hiperestésica dentro da parapsicologia, né? O que é hiperestesia? É aquela pessoa que já é muito sensível por tudo. Você é sensível por tudo, deve ter até algumas alergias, inclusive. Tá? Então você é dotada de hiperestesia.
Tá? E qualquer pensamento da pessoa de forma negativa, qualquer ação negativa, você já incorpora, já sente, já percebe isso de forma física. Tá? Isso chama-se hiperestésica. Veja que você é muito sensível a tudo. Tá bom, minha amiga? O que ela tem que fazer? Então, o que ela vai ter que fazer é entender que ela é hiperestésica. Pode procurar no Google, quer dizer hiperestesia, inclusive. Tá? Você vai ver que você é uma pessoa muito sensível. Tem que mas não só a pessoa. melhor isso. Sim, daí tem que levar o Elias de repente, ou vem aqui para te ensinar a desenvolver, a tratar com isso. Porque o hiperestésico, ele sofre muito. Hiperestésico é aquela pessoa que muita gente fala assim, mas fulano é casca de ferida, hein? Se magoa com tudo, se fere com tudo, tem uma memória de elefante que lembra das coisas, né? Então o hiperestésico ele tem isso, ele acaba sofrendo muito, tá? E isso tem que ser trabalhado, senão ele sofre demais. Então ela desenvolvendo, ela vai conseguir controlar. Entenda o seguinte, né? Como eu já trouxe no programa de hoje, tá? Tem que desenvolver da forma que eu ensinei, com a inteligência. Porque muita gente fala assim, então vou desenvolver, vou no centro. Daí o que acontece? Centro é religião. Centro é religião, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Daí a pessoa ela vai se abrir mais, daí ela vai sentir mais, a pessoa está grávida, ela já está sentindo, a pessoa nem sabe que está grávida, ela já está com enjoo. Ela sente o que a outra pessoa sente. Ela sente até o que a outra pessoa iria sentir. Entendi. Tá? De repente a pessoa está com uma raivinha do marido, ela já sente aquela raivona. De repente a pessoa está com uma vontade de cometer suicídio, é assim mesmo, gente. Quando você está começando a desenvolver, é assim mesmo. A pessoa está pensando em suicídio, ela já pensa aquilo muito mais forte. Caramba. Tá? Então, precisa desenvolver sempre. Olha, o rosacrucianismo, a maçonaria mística, que fica bem claro, a mística. Ajuda a desenvolver. Calma, vou explicar lá. Olha, todas as escolas místicas, primeiro elas vão te ensinar que você tem que pôr o pé no chão, parar de viajar na maionese. Você vai desenvolver seus 5 sentidos. Primeiro é 5 sentidos. Para você saber o que é físico, o que é material, para você não viajar na maionese misturando seus 5 sentidos, seu psique, seu psicológico, com o 6º sentido. Tá ok? Então é muito interessante entender isso. Primeiro, gente, a gente tem que desenvolver os 5 sentidos, para não ter aqueles problemas da pessoa ficar misturando. Que hora que foi o guia, que hora que foi a mediunidade, com a tara. Será que sou eu que estou sentindo o desejo por você? Ou será que de repente, olha, presta bem atenção nisso, será que sou eu que estou sentindo o desejo ou será que é uma entidade em mim, que está encostada, que está me trazendo aquilo, que dá muito problema, vocês estão vendo muitos problemas aí legais que acontecem, é porque a pessoa não sabe, será que sou eu, o Elias? Por exemplo, João de Deus. Né? Olha, eu não estou dentro do contexto, né? Assim, a nível da mídia, as pessoas podem ver, porque isso aconteceu quando ele era muito jovem. Né? Muitas pessoas, conheci pelo Brasil, muitas pessoas que misturavam a sua própria tara com a tara da entidade. Tá? Será que é a pombagira em mim? Será que é o Exu em mim? Até porque existe magia, bruxaria, tá? De verdade com sexo, existe, normal. E as pessoas que vão buscar já sabem disso. Conheci uma pessoa, só vou falar o primeiro nome, porque ninguém sabe quem é, não vou falar o nome da cidade. Mas você tinha um tal de José, gente. Esse José trabalhava ali com o Exu. Daí esse Exu, Exu de Umbanda, Quimbanda, que é aquele que se incorpora, que é alguém que morreu, era um bruxão que morreu, tá? E vem usar o médium. É diferente do Exu da África. Fala o mesmo nome, porém é diferente. Então as pessoas iam, muitas mulheres procuravam, muito bem requisitado, e todas as mulheres sabiam que tinha que, uma das partes dos trabalhos era dormir com ele na encruzilhada. E ninguém reclamou. Dava certinho. Porque a clientela era muito grande, tá? E daí realmente ele incorporava e realmente o caboclo vinha. Já conheci aqui também em São Paulo, porque é magia, gente. Só que a coisa era aberta, né? O problema era consensual. O problema que dizem ali do João, que eu não sei, não o conheci pessoalmente nem nada, mas o problema que dizem que daí não era combinado isso. No caso da pessoa, todo mundo já sabia que o trabalho ia lá, mas ia dormir com o Exu na encruzilhada. Aquele Exu que não é africano, o brasileiro, que é encantaria, né? Que é a entidade que viveu, então incorporava e dava certo. Também Monte Aprazível, não estou falando o nome, né? Tinha um caboclo ali, o cara ficava pelado mesmo. Tá certo, tem muita gente que fica pelado, qual é o problema? Então fica pelado mesmo e diz que resolvia, que era uma coisa poderosa. E não há problema nenhum, não tem índio que está sem roupa, gente, qual é o problema? É verdade. Agora o problema está no contrato errôneo, né? Se a pessoa está dizendo para você vai fazer uma coisa, no que ia já sabia como que era o trabalho e funcionava direitinho. Muito bem. Sensacional, né, gente? Então é uma coisa assim que parece que é completamente mística, fora da realidade, mas existe multidimensões, existem os espíritos, pessoas que são mais sensitivas conseguem enxergá-los, ouvi-los. Exato. Né? Isso tudo é questão da pessoa canalizar, né? Conseguir canalizar essa frequência para poder conversar, para poder ver.
Às vezes você é um médium e não sabe. E o mais importante... É sobre exatamente o tema que Olha, nós estamos falando, né? Isso que você acabou de falar, gente, do sexo, que eu tento falar de sexo, todo mundo que tem medo de sexo, não quer que o Elias fale. Mas que eu trabalhei muito com isso desde criança, então eu vi muitos problemas do sensitivo, do médium, aquela mediunidade muito boa, e confundindo de repente o desejo, a tara do médium com as entidades, essas entidades materializadas. Tá? Ainda que essas entidades que têm um grande poder, porque uma entidade para magia, para bruxaria, Nick, elas são muito materializadas, elas realmente precisam de coisas materiais para fixá-las aqui na Terra, na matéria. Tá? E realmente acontecem muitos fenômenos. Porém, é importante, gente, que você entenda o seguinte: cultura, clareza, precisamos saber o que é seu, o que é do outro, para não dar esses problemas aí, como que você acabou de falar, né? Porque eu viajei muito, vim em garimpo, fiz coisas incríveis. Gente ali que virava 5 litrão de cachaça, assim, ó, praticamente dentro de 1 hora, né? E de repente saía, não tinha cheiro de cachaça nenhuma, né? Eu mesmo comecei muito, eu comecei criança, comendo vela. Com né? isso, comendo... né, o médium jamais seria preso no bafômetro, né? Só ele bebeu, passa lá fala com a entidade, vai limpa. E não são todos os médiuns não, porque que nem eu nunca tive essa habilidade do álcool, tá? Eu já trabalhei assim, então já comendo vela, comendo tudo quando comecei quando criança. Comia vela? Sim, comia vela ali, porque Por quê? eu mesmo desconfiava das entidades, na verdade. Falava assim, deve ser do meu inconsciente. Então, para achava provar, que não era, pegava os maços de vela e 2 maços, comia, Engolia? E ainda comia, sim, Engolia, engolido, né? Isso é normal. Dentro do Brasil, para quem viaja, comer vidro, comer isso, como é que tem um monte de, né? Porque quando você está iniciando e que você duvida das entidades, isso acontece. Elas te batem, né? Não, é para mostrar que ela é ela mesmo, e são entidades de um nível materializado, são entidades de magia. Entendi. Tá? Não estamos falando daquela entidade que só vai canalizar, que só vai dar intuição, até porque você, o médium sensitivo, ele tem que estudar também. Senão, coitado do anjo, coitado das entidades superiores estão falando, mas ele não está entendendo. Você tem que se preparar. Fora, né? Fora de contexto cada um do outro. Né? É importante que o indivíduo se prepare, porque senão mesmo o indivíduo sendo muito bondoso, ele acaba incorrendo em erros. Tá? Então é muito importante isso, o processo de iniciação. Vamos para a próxima. Tá vendo? Eu falei, gente, ele fala muito. Se deixar, a gente vai dar uma palestra com cada pauta. É sensacional porque a gente está aprendendo, mas você viu quantas coisas nós, só nesse pequeno espaço, conseguimos entender? Maravilhoso. Próxima pergunta, vamos lá, ele com todos os seus aparatos, é para minha querida amiga Alessandra Rossetti. Ela falou que desde que a mãe dela faleceu, no dia 11/7/2017, o pai dela, o Sérgio Rossetti, perdeu o brilho no olhar e alega ter perdido a alegria de viver. Já disse que não está vivo, apenas respira. Isso pode prejudicar a mãe dela? Tem como auxiliar meu pai de alguma forma? Que pergunta boa essa, hein? Maravilhosa. Primeiro, ele está depressivo mesmo, é claro que é uma história, né? O luto demora para cada pessoa, tem pessoas que ficam aí muitos anos, então precisa de uma terapia sim, precisa de um auxílio terapêutico, porque realmente é uma história que se findou e há todo um vácuo, tá? Agora, a grande questão não vai prejudicar no seu caso. Tá? Não estará para cá que eu mostro? Ou para aquela? Se você quiser colocar aqui, ó, dá para o pessoal ver. Tá. Aqui, ó. Então, vamos lá. Legal. Então, muito bem, olha só. A carta do enforcado, que é como ele está, né? Enforcado ainda pelo pé. Carta número 12. Então, ele está no período de sofrimento que ainda vai mais 1 ano de sofrimento. Isso é normal. Tá? O que ele precisaria é de alguém que realmente ele pudesse desabafar, conversar, para entender que é um processo natural da vida, tá? Mas eu não vejo problemas para a mãe, vejo esses problemas realmente de depressão para o pai, que é um problema normal, também já perdi mãe, é um processo normal, gente, tá? De despedida, a gente tem que se preparar para isso. Eu não lembro se a gente conseguiu finalizar o assunto da Diane Pinheiro. Ela falou assim, da Daiane eu consegui... Ela está falando, o que eu devo fazer com o N? Continuar morando comigo esse ano? Conselho alguma magia? Eu não lembro. Olha, a magia eu já ensinei para você, minha querida. Tá? Porque a primeira magia começa aqui, ó, na cabeça. Você que já é de Nanã, lembra que eu sempre falei de você de Nanã, minha querida? E de Dan, que Dan é o chumaré, a serpente do arco-íris, é a cobra, a sabedoria, né? É a grande sabedoria. Então, você tem um grande poder. Só que, por exemplo, você é o tipo de pessoa que não pode ter raiva, ficar depressiva, porque sua vida mela. Você é aquele tipo de pessoa que vai ter que aprender a pensar positivamente,
Porque você tem minha filha, você traz Nanã. Quem traz Nanã, gente, traz Mulambo. O que é Mulambo? Mulambo é a qualidade da pessoa de trazer espíritos, tá, que são sofridos, né, mas que tem um grande poder de transformar a vida. Tá? Olha que legal, né? Então você tem um grande poder ali, então não pode se deprimir. Tem que usar sua mente, eu vou vencer, eu vou conquistar, tá? E por enquanto fica com ele, vai... Fica, não... Por enquanto vai ficando, tá bom? É isso aí, minha querida. Continua um pouquinho, tá? Na dúvida, nunca faça nada, espere. Não, mas já expliquei aqui, fica. Explicou, fica. Pronto. O Tonhão do Pesca Náutica, boa tarde, abração pro Elias. Abraço, meu amigo. Saudades, hein, gente? Olha, você ficou de me levar no passeio de caiaque aí, hein? Tá vendo? Vai ter que levar ele pro passeio de caiaque, Tonhão. Não no frio, não no inverno. Deixa esquentar. E à noite o Tonhão tá aqui, né? No Tonhão do Pesca Náutica tem o programa Pesca Náutica e CIA, que é no Facebook, e depois também vai para a Vai TV. Recomendo a todos vocês, que é sensacional. Luiz Otávio está assistindo. A Rosa Eliana está aqui, ó. Olá, Rosa, um beijão. Boa. Saudade, minha querida. Saudade de você também, Rosa. Apareça aqui, querida. Será um prazer te rever aqui, tá? Lúcia Cirilo, um aconselhamento. Olá, Lúcia, um beijão. Então vamos ao aconselhamento. Eu vou utilizar dentro dos mestres da magia, para poder interagir, as pessoas também verem como funciona isso de uma forma assim mais plena. Tá ok? Então vou tirar uma carta aqui, né? E vou colocar um dos mestres, um dos mestres da magia, né? E Apolônio, gente, Apolônio de Siena, legal, agora assim, tá, legal. Apolônio de Siena, ele teve um grande poder, conta-se na história dele que houveram ressurreições feitas por ele, 4 ressurreições, ele tinha o poder de fazer milagres incríveis, e ele é ligado à magia, né? Então, o que mostra isso? Acredite mais na magia, acredite nos poderes, não pare de estudar, e se aprofunde mais nos conhecimentos de magia, de os conhecimentos herméticos, que é isso que vai te trazer a felicidade, o equilíbrio, a paz para a sua vida, tá ok? Então seria esse o aconselhamento, e saiba que os mestres estão aí, querendo te auxiliar, mas você também vai ter que se aprofundar mais para eles poderem te auxiliar, tá bom, minha querida? Um grande beijo para você, Lúcia. Isso eu estava dizendo, sabe, agora há pouco, que nós temos que nos preparar. Sabe, para quem não leu o livro do Chico Xavier, mas que viu o filme, de repente, então vocês veem que chega ali o mentor, então Emmanuel, para Chico Xavier, e diz o seguinte: olha, você vai ter que ler, olha que chato, né? Você vai ter que ler, tá? Para ele se preparar, gente. Então, essa é a importância de nós estarmos nos preparando, buscando palestras e orientações, porque senão a entidade fica falando e não entende nada que ela está falando, né? E a gente só vai ouvir aqueles espíritos mais confusos, tá? Então é isso sim que faz com que seja muito importante a gente estar se preparando. Falando em Chico Xavier, tenho o prazer de ter um amigo querido aqui que conheceu o Chico em vida, que legal com ele, que é o Celso. Obrigado pela presença aqui do Celso. Obrigado, Celso. Paz profunda, gratidão. Está aqui nos abrilhantando com a sua presença, meu querido amigo Celso, querido irmão que eu ganhei nessa vida. Vamos lá. Isa Rodrigues, quero saber sobre a vida da minha filha, que está totalmente amarrada. Gratidão. Vamos não só ver, como mostrar numa carta, né, que tem com essa vida ali, mas eu já vejo que ela precisaria de ir para o consultório, hein, passar no consultório ali para falar algumas coisas que não dá para falar aqui, hein? E é isso mesmo, olha, que carta que sai, Nick, veja lá a carta, não é uma carta bonita, né? Não é. Opa. Deixa eu só mudar de posição essa bruxinha aqui, ó. Esse é o show, né? Vai aparecer uma bruxinha, não tem problema, né? Vamos lá, aqui ó, olha gente, a carta, você já vê que não é uma carta bonita, tá? Percebam lá, não é assim que vai estar sentindo, é a carta do julgamento. Eu estou vendo, tá, que existem muitos problemas de conflito espiritual, existe até magia mesmo, viu? Tem magia mesmo, tá? Ela vou pôr de lado, fica melhor, ó, de ladinho assim fica melhor. Tá? Existem forças mágicas, existem forças de bruxaria. Daí a pessoa fala, não tem bruxaria. Eu perdi um amigo maravilhoso, que eu tinha, maçom inclusive, que um dia eu falei que tinha bruxaria. Quem vai fazer bruxaria? Bruxaria, gente, a inveja. Quando você está ali com inveja, você tem uma mente poderosa, né? Você já está emitindo vibrações negativas, que nem um rádio, gente, que nem uma emissão de rádio, né? Você está com bronca, está com ódio de alguém. Agora imagina que a pessoa usa uma técnica, que ela fique pensando em você várias vezes ao dia. Isso tem uma bruxaria. É assim que funciona, tá? Então precisaria de um processo aí de limpeza, tá? Maravilha. Então seria isso, tá bom, minha querida? Já tem o primeiro passo, né? Você não tem consultório, dia 27, né? Então dia 27/7, a partir das 10 horas, vou estar lá e com certeza já consigo passar ali um norte para ela.
Raquel Caroline, um conselho 2/12/1991. Então vamos lá. Um conselho através do tarô dos orixás, assim, ficar bem dinâmico o programa, né, para as pessoas interagirem bastante. Tentar ver se a gente consegue atender todo mundo. Então, um conselho, qual é o nome dela mesmo? O nome dela é Raquel Caroline. Raquel Caroline. Raquel, tá? Quem te dá o aconselhamento é Nanã. Nanã diz o seguinte: tenha um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, tá? E calma com a família mesmo, tá? Calma com a casa mesmo, tá? Tem um pouquinho mais de paciência no lar que as coisas vão se equilibrar, tá? E acredite na energia de Nanã. O que é Nanã, gente? Nanã é a base, a família, é a casa e tua sabedoria interna. Você tem uma sensitividade, uma mediunidade muito forte, porém você tem um pouco de medo aí da sua sensitividade, viu, minha amiga? Não tenha medo, não. Vamos lá. Lalaizinha Rodrigues, sobre o problema de justiça, o que você tem para me dizer? Então vamos lá, Lalaizinha. Olha, a primeira coisa, minha amiga, tá? Você já está pondo muita energia em cima, você já está realmente lutando para que tudo se organize dentro dessa questão de justiça, tá? Tem uma outra coisa, tá? Uma coisa muito interessante para você, tá? Você já está lutando, já está querendo que tudo se organize. Porém, eu tive intuição, Nick, por que eu vou mexendo com oráculos às vezes diferentes? Além de ficar mais interessante o programa, a live, né? Mas também tem uma questão, tá? Você está com uma energia de Odu. O que é Odu? Odu é o caminho espiritual. Existe um problema kármico, existe uma energia kármica que está se trancando um pouquinho nessas questões de justiça. Um pouquinho muito, na verdade. Tá? Que é uma energia ligada ao Oxalá, ou seja, as coisas estão meio turvas, não aparecem com clareza. Tá? Eu recomendo que você também passe por um processo de limpeza, um passe forte, uma limpeza forte, um ebó mesmo, um sacudimento. Porque quem está falando para você é o Fu. O Fu é uma energia um pouco pesada, tá? E dá para trabalhar, mas dentro dessa energia aqui. Tá? Mesmo a cura prânica, que é uma coisa forte, que é como se fosse um monte de passe assim, energético, não vai ser bem satisfatório. Tá? Seria interessante, por isso que eu gosto que a pessoa grave. Limpeza ela precisa. Precisa de uma limpeza, um sacudimento, um ebó de limpeza. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa vai ao consultório, eu peço para ela gravar, porque às vezes eu vou falar coisas que ela que são verdadeiras, porém que ela não tinha ouvido, ela não tinha visto aquele ângulo, ela não conhecia aquele ângulo. É que nem o médico, você vai no médico, de repente você pensa que está com alergia. Daí o médico faz um exame e de repente aquilo não é alergia, aquilo é um outro problema ligado, sei lá, ao rim ou alguma glândula, alguma outra questão. Tá? Eu acho que está bem explicado assim, né? Tá aí os contatos do Eli, gente. Se vocês precisarem falar com ele diretamente, agende seu horário, né? Ou aproveitem a Super Feirinha de São Bernardo, dia 27/7. Vamos lá. Entrei aqui, estou encerrando. Você ficou com saudade de mim? Cá estou eu de novo, com a minha barba nórdica. Vamos lá. Vamos voltar para onde nós estávamos. Aí nós fomos para a Lalaizinha. Agora é Drigaldino, conselho em geral. Então vamos lá, vamos tirar uma carta aqui do tarô esotérico para ela, para Dri, um conselho em geral, então, uma carta do tarô esotérico. Vamos interagir então, tira uma carta, Nick, para ela. Vamos lá. Vamos estar aqui, ó. Então, vamos lá, tira uma carta qualquer. Opa, deixa eu virar ali a carta. Olha essa carta interessante. Minha querida, então conselho no geral, né? Siga o seu caminho, você já está sendo protegida, você é uma guerreira, você tem uma força muito grande de combatividade. Tá? E siga esse caminho, tá? Hoje uma terça-feira, né? Uma terça-feira muito especial por causa do eclipse e do eclipse da Lua. Então veja, você já tem uma bênção muito grande, tá? Ogum Iobá já te abençoa, você é uma guerreira. Legal, tá vendo? A Janaína Lennon, abraço, Nick, obrigado por estar comigo. A Rosa Helena falou, adorei o cenário. Obrigado, Rosa. Obrigado. Saudade, Rosa, precisava vir aqui de novo na TV, meu bem. E a gente não falou porque do cenário, né, gente? Cenário vamos lá, vamos voltar para o cenário. Porque dentro do esoterismo, gente, dentro do tarô, dentro da numerologia, de todas as técnicas mânticas, existe um padrão que você pode aprender. Tá? Então, assim a numerologia, né? Assim a numerologia, assim a grafologia, a grafoanálise, a cafeomancia, a teimancia. Então, são técnicas que você pode aprender. E por isso esse fundo aqui, né? Matrix, mostrando, né? Esse fundo de Matrix, mostrando que tudo é uma teia, tudo é uma matrix, e você tem que aprender a acessar isso. Tá? Não é legal? Legal, né? Sensacional. Eu gosto muito desse assunto. Vamos lá, vamos voltar para a nossa obrigado, gente. Aí, Gratidão, beijão, Rosa. Preciso te visitar, tomar um chá. Rosa,
Mês que vem eu lanço a minha música Eu Sou, então vou contar com todos os meus amigos paranormais para eu poder passear aí e fazer live, né, com vocês, divulgar, para que todo mundo conheça que é linda, viu? Muito linda, mantra, realmente. ela é um mantra que ajuda as pessoas a se sentirem melhor, chama-se Eu Sou. Em agosto tá aí, gente, vou lançar para vocês ouvirem, tá? Vamos lá. Onde nós estamos aqui? A Helena Silva, um conselho para ela era dia 29/6/1970. Gente, com Elias não precisa nem colocar a data de nascimento, não, pode ficar tranquilo, viu? É só vocês falarem o que querem. Ele falou que não precisa Mas data como de essa nascimento. pessoa pôs, eu vou falar o seguinte: Vamos lá. 29/6. Helena, é 29/6/70. Helena, você é muito acelerada. Fugiu a palavra. Acelerada. Até eu tô Acelerada. Ou seja, você é muito dinâmica. Muito dinâmica, muito rápida. Você pensa demais da conta. Está te dando um estresse terrível. Para com isso. Começa a colocar um barulhinho aí de água, um barulhinho coloca uma música suave antes de você dormir. Procure fazer meditações para você equilibrar a sua vida no todo. Porque a tua mente está muito dinâmica. Você está começando a dar choque elétrico nas coisas. Está criando um campo de choque eletromagnético. Tá? E é você que está criando. Tá? Toma um banho, olha, de manjericão da cabeça aos pés, tá? Mas toma assim por uns 5 dias, 6, pega lá manjericão bem fresquinho, assim, amassa com as mãos, né? Na água, no candomblé a gente fala que é massaçanha, né? Você pega a massa assim, olha, depois você pega aquele, vai ficar um cheiro maravilhoso. Você pode coar e toma aquele banho. Além de fazer bem para a espiritualidade, vai fazer bem para a pele, para o cabelo, para tudo. Tá bom? Um abraço. Ah, que conselho legal esse, hein? Eu adorei o conselho. A Jéssica Lennon, que é minha amiga, musicista, falou para você jogar música de que sai alguma coisa para ela, por favor. Tal foi. Jéssica. Jéssica Lennon, ela é uma baixista, uma Então mulher que vamos toca, lá. super legal. Opa! Eu Como estou você, Jéssica? abertíssimo também para ela. Olha, minha amiga, as questões são as seguintes, tá? Você realmente tem muita energia positiva, só que você está guardando alguns sentimentos aí um pouco do passado. Quem está falando para você, tá, é Odi. Odi mostra que você está guardando algumas coisas do passado. Odi tem uma energia muito boa quando ele está do nosso lado. Porém, no momento, seria legal você passar na feirinha ou no consultório. Por quê? Odi, né, eu posso falar esse nome dos Odus nesse momento, né, ele pega ali a energia base de Obaluaí, ou seja, é uma energia maravilhosa. Só que quando ele está um pouquinho, é como se fosse yin yang. Quando ele está negativo para a gente, ele vai segurando, o dinheiro fica mais escasso. Eu estou vendo que já está há uns 2 anos o dinheiro um pouquinho escasso, você está lutando muito, né, para conseguir algumas coisas, tá? Então seria legal você saber disso, né, porque eu estou vendo já um pouquinho de estresse aí, tá? Estou vendo um pouquinho de estresse e dá para você lidar melhor com isso, tá? Gente, Odi, ele é maravilhoso quando ele está positivo, é um Odu. Odu, ele pega assim, é um caminho de diversos orixás, de diversas energias positivas, tá? Então, você traz essa energia de vida, mas precisa equilibrar. E você tem essa sua paranormalidade incrível, né, amiga? Tá? Precisa de lidar melhor com isso, tá bom? Não tenha medo dela. Paz profunda para você. Que legal, ela é paranormal também? Então, É paranormal também, inclusive a paranormalidade dela é uma paranormalidade que é chamada, né, existem várias formas de paranormalidade, ou de mediunidade, como algumas pessoas gostam de chamar de mediunidade, né? Ou seja, mas ela tem, na verdade, a capacidade de entrar em contato com os símbolos totêmicos dela, né? Com os símbolos xamânicos e totêmicos, tá? Então isso é maravilhoso realmente. Tá? É uma energia muito legal, muito boa, que pode ser utilizada de uma forma, só precisa aprender algumas coisas. Bem, Jéssica, olha, mais uma que eu descobri de você, parabéns, é legal você ter essa paranormalidade. Olha quem pediu um conselho para você aqui, nossa querida Rosa Eliana, um conselho geral. Oi, Rosa, vamos dar uma olhada. Vamos jogar o búzio então, Rosa? Vamos lá para o búzio. Búzio para você, Rosa. Tá, vamos lá então para a Rosa. Tá? Olha só que interessante, né? Então, a energia da Rosa, tem muita energia, Exu já falou aberto para ela, dentro do meu jogo aqui, então vamos lá. Opa! Então, Obará, olha Rosa, no geral, tá? Tua energia está ali em alta, as questões, no entanto, sai um Odi ali, sai um Obará e Odi para você ao mesmo tempo. Tá? Então, quando saem essas duas energias, mostra o seguinte: primeiro, a tua energia que é muito intensa, né? Precisa de você utilizar a tua mente, tua energia paranormal, visualizar mais através de um relaxamento de uns 5 minutos aí por dia, que isso é muito rápida, tá? Para poder mudar essa energia de Odi.
Porque, como eu já disse antes, até para a outra amiga Jéssica, né, que a Odi ele traz uma capacidade de ganhar dinheiro, de prosperar. Em Odi tem Logunedé, tem Oxóssi, tem um monte de orixás falando por Odi, né? E, no entanto, para você, está precisando de uma meditação e mentalizar essas energias de uma forma mais positiva, para o dinheiro, para a qué, né, vir mais rapidamente, tá? Gente, eu vou dar uma dica, já que saiu 2 vezes, olha, faça uma pipoca, tá? Estoura uma pipoquinha, pipoca normal, com óleo de coco, pronto, estoura a pipoca com óleo de coco, tá? Acende uma velinha palito do lado, um copinho d'água, já mentalizando prosperidade, abundância, alegria, felicidade, todas as coisas boas. Estourou essa pipoca, né? Você vai cobrir essa pipoca com um pouco de açúcar cristal e vai cobrir também com coco, tá? Então usa um pouco ralado mesmo, seco, que é mais fácil. Cobre ali, mentaliza todas as coisas boas, tá? E coloca em cima de um armário que não seja de metal. Tá ok? Só isso, pronto, já vai sentir assim uma mexida ali nas energias, tá ok? Vai dar uma melhorada muito grande, já é uma energia incrível que a minha amiga Rosa tem, mas vai explodir de energia muito mais positiva. Beijão, Rosa! Gostei dessa... Então, e para qualquer pessoa, pode ser? Para essas duas pessoas que eu falei, para essas duas que eu falei. Se alguém fizer, pode ser que zoa tudo. Não zoa nada, né? Só que de repente não precisa, não tem essa... Você tem que passar o trabalho certo. Como que são os trabalhos? Por exemplo, durante muito tempo eu não fazia isso, gente. Como babalorixá, então as pessoas iam, daí eu tinha que fazer aqueles trabalhos mais complicados, tinha que fazer corte, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Acontece que daí você vai se graduando, fiquei muitos anos depois, já muito conhecido, tive que parar tudo, para daí só cuidar de Iaodu, só dos Odus. Então daí a gente se torna mais rápido. Aquilo que parece de repente uma coisa que a gente fazia um monte de pratão, eu consigo passar para a pessoa uma coisa mais pontual, mais direta, que ela vai fazer e já vai ter aquele efeito de um monte de prato, que ela vai gastar um monte de dinheiro, tudo. Então ela pode fazer e vai fluir, só que tem que ser o trabalho para a pessoa certa. É que nem o comprimido certo para o problema certo. Depois dessa, já a resposta foi muito dada. Aqui agradeceu você, a Raquel Caroline, muito obrigado. A Alessandra Rossetti também agradeceu, obrigado. A Isa Rodrigues agradeceu, obrigado. A Evelyn Rodrigues queria saber sobre a vida que está muito difícil. Então, todo mundo está difícil, minha querida, mas vamos mudar isso. Vamos ver, ó, tem gente que está fácil, está enchendo a Lollapalooza. O Rock in Rio. Gente, ó, deixa eu ver aqui só o tempo. Nós estamos com 1h10 de live, eu vou só mais 20 minutinhos. Se não der para terminar, vocês, ó, o telefone do Elias está aqui, ó. Cadê? Peraí, aqui, o telefone do Elias. E também vocês podem encontrar ele no perfil dele do Facebook, do jeito que está escrito aí, tá? Elias Bispo 4, ok? Vocês seguem, ele faz live toda semana, né, Elias? Isso, toda semana, né? Faz pelo menos 2 lives ali. Ele ajuda, ele é o tarô, viu, gente? Que dias que é que você faz? O tarô usa... Eu gosto do tarô porque ele também é colorido, para as pessoas saberem que tem a cultura, que tem o estudo, né? Mas, ou seja, então todas as segundas e todas as quartas-feiras, né? Que horas? Pode falar aqui? Pode, lógico. Olha, na Rádio Paraty FM, a partir das 13 horas, no programa Viver Bem, então meu programa que começa sempre às 13 horas, tá bom, gente? Então, às 13 até as 14, e daí eu faço a live, atendo pessoas do mundo todo, e por telefone também, muito legal atender por telefone. E também nas quartas-feiras na NKK, tá? A partir das 20 horas. Então eu faço e depois disponibilizo ali no YouTube, disponibilizo nas páginas de Facebook e também no blog. Então se você não foi atendido hoje, continua seguindo ele que você pode ser atendido. Vamos lá, o que saiu para ela? Olha só que interessante, a vida dela está toda enroscada, realmente, por quê? Né? Porque ela tem uma energia, ela tem muita energia, você, além de uma paranormalidade muito grande, você é aquele tipo de pessoa que precisa de orientação. E muitas vezes, né, as pessoas têm uma paranormalidade anímica, que é aquela do totemismo que eu falei para a amiga musicista agora há pouco, né? Tá. Então, você tem essa paranormalidade anímica, e quando ela é animística, a paranormalidade, você precisa de iniciação, precisa de alguém que te ensine a lidar com ela, que tem mais a ver realmente com esses diversos símbolos. Veja bem, eu sou babalaô. Babalaô é diferente de babalorixá. Um babalaô, ele é que nem um bruxo, que nem um mago, mais solto. Ele não tem aquela incumbência do centro, do templo, de ficar cuidando, né? Essa é a grande diferença. Então, por isso que eu trato diferente, tá bom? Então, ou seja, você precisa das orientações, das informações e de fazer os ebós certos
também, tá ok? E os ebós às vezes é simples, gente, para de ficar com medo das coisas. Olha, eu não ensinei para minha amiga, para Rosa e para nossa amiga também, música, né? Uma coisa simples, baratinha, gente, uma pipoca, não é um saquinho de pipoca, um pouquinho, assim, um cadinho, tá bom? Então vamos perder esses medos, hein, gente, de ser feliz, porque o que o universo quer, que o grande arquiteto, o grande Senhor, o grande alfa e ômega quer, o grande princípio cósmico é que todos sejamos felizes, porque na felicidade está o amor supremo. Tá? E Ifá é amor supremo. Obrigado, Elise. Muito bom, né? Vamos lá. Seguindo mais um pouquinho. Vamos lá se a gente consegue atender todo mundo. Ale, se não conseguir te falar, fica para uma próxima vez que a gente já te deu o atendimento, tá? A Luana Cirilo. Boa tarde, Elias Luiz Bispo IV. Muita paz e luz. Gostaria de saber se minha bebê vai nascer. Então vamos saber. Vai ser no tarô? Né? Vamos ver o tarô agora, né? Até para dinamizar também a coisa, até o tarô esotérico. Vou colocar você nessa câmera aqui, então pronto. Tá todo então, vamos lá. Né? Ela tem por que realmente perguntar, saiu o rei invertido, né? E, olha, amiga, na verdade você precisaria você está precisando de alguns cuidados ali. Tá? Primeira coisa, você está precisando de mais paz, mais tranquilidade à sua volta. Não adianta exigir isso dos outros, hein? A pessoa quer exigir com raiva. Você mesmo que vai fazer uma meditação, tá? E vai relaxar ali para que o nascimento aconteça. Você precisa relaxar. Coloca aí, pega o computador, coloca uma música de cachoeira, uma música de água, tá bom? Coloca uma música onde simplesmente relaxa, tá? Para que daí tudo vai correr bem. O que mostra aqui que na verdade você a sua tensão, a sua ansiedade está atrapalhando aí, está te atrapalhando um pouquinho, tá? Relaxa que tudo vai correr bem, vai vir dinheiro, vai vir o dinheiro, vai abrir caminhos, vai trazer um monte de coisa boa para você. Acredita em mim, hein? Mas relaxa, tenta relaxar pelo menos, tenta, que tudo dá certo. Daí se nasce da forma positiva, tá? Legal. Você sabe que quando a gente está tenso, a musculatura enrijece, gente. Você já viu quando você está preparado para a briga, você está nervoso? O que acontece? Você faz assim para a briga, sua musculatura fica toda enrijecida. E assim quando a gente está nervoso, a gente enrijece, fecha tudo. Relaxou, né? O que acontece? A biologia funciona, né? E a criança vem no momento certo. Por isso que eles falam, respira, né? Então por aí, tá bom? Legal, belo conselho, viu? Lucília Costa, boa tarde, meus amores. Gostaria de saber o que eu tenho de bom na minha vida sentimental e financeira. Tá mal o negócio para ela. Eu acho que ela deveria ter feito uma pergunta mais específica. É que ela está um pouco deprê, um pouco nervosa, um pouco ansiosa, né? Então vamos ver assim no todo o que é que você tem de bom. E na carta do tarô, eu gosto do tarô por quê? É mais rápido, né? Não é que é mais rápido, é que como tem figura, é mais fácil para a pessoa ver também. Já entra na informação para ela. Né? Exatamente, a pessoa já está visualizando. É assim mesmo, de ponta cabeça? De ponta cabeça, é a carta número 17 de ponta cabeça. Tá? Então o que você está tendo de bom é que você está começando a perceber que você perdeu muito tempo na vida. Você está começando a perceber que realmente você foi muito boba dos outros e que na verdade você não estava indo atrás de amor, você estava indo atrás de alguém que te amparasse, que te auxiliasse, você estava indo atrás de um terapeuta. Então o que você está tendo de bom nesse momento é que você está tomando consciência da sua vida, porque senão não dava certo mesmo, é só erros, é só perda de dinheiro, né? Então na verdade essa carta mostra que o que você tem de melhor é esse seu momento, que parece muito difícil, para você tomar consciência e buscar as coisas certas. Né? Às vezes a gente busca realmente o equilíbrio da forma errada. Tá? Desculpa de ser muito sincero, minha querida, mas é isso mesmo. Tá? Então você entendendo o que eu estou falando, você vai ter uma vida plena. Vamos ver se vai ser plena mesmo. Olha só que boa, mostra lá a carta para ela, mais pertinho. Olha só que coisa maravilhosa. Disso você vai adquirir essa posição. Antes você estava nua de ponta cabeça, pronto, a carta da estrela. Agora você vai estar ali poderosa e cuidando da sua vida. O que é a mulher que está ali equilibrada lutando com o leão? É aquela que domina a vida, que sabe pagar as contas, que sabe gerenciar a vida. Olha que coisa legal, né? Legal, hein? Bacana. Parabéns, Lucila. Isso aí, força e vamos embora. Cláudia Godoy, receba a Nossa Senhora para que passe que as pessoas que você mais ama e ela você receberá também uma bênção. Aí uma corrente, fazer uma corrente na live. Muito bem, mas ela quer saber sobre relacionamento com G, se vai dar certo. Então vamos ver também. Ela já mandou Nossa Senhora na frente aqui. Nossa Senhora passa na frente, para não precisar perceber. Mas olha, gente, assim, para o amor, Nossa Senhora, né, ela tem o simbolismo de ser muito casta, né, embora foi casada, né? Olha, para o relacionamento precisa de ter muitas coisas aí para ser acertadas.
Tá? Então veja que sai essa carta da força, porém de ponta cabeça. Precisa de mais tranquilidade, um pouquinho mais de paz, mas olha, esse relacionamento ali realmente o que mostra mais que vai ter que, se quer esse relacionamento, vai ter que aprender a ter mais tranquilidade, mais paz, fazer até uma simpatiazinha, tá? Porque tem coisas discordantes aí. Isa, você também já deu conselho para você, depois se der tempo a gente fala, mas vê se tem alguém que ainda não atendi. A Rosa Eliana falou, esse frio chá com brandy deve ser bom, né? Ah, sim, com certeza. Fátima Zanetti, Evelyn Rodrigues, chocolate também, um café. Alaizinho, tudo foi verdade, porque tudo que foi falado é verdade. Rosa, eu vou fazer hoje, ela falou aqui, a Rosa falou que vai fazer hoje já. Legal, Rosa, faça olha, assim. faz sim, gente. Cláudia Godoy, já falamos sobre ela agora há pouco. Muito obrigado a Dri Galdino, Roselena Lua Cirila, Evelyn Rodrigues, Dri, Lalaizinha, Luiz. Bom, gente, nós atendemos todo mundo. Deixa eu ver como está o tempo aqui. Eu vou deixar o Elias falar um pouquinho mais sobre o workshop que ele vai participar, né? A palestra. Por favor, Elias, vamos lá. Então, dia 27 do 7. Olha, no dia 27 do 7, tá ali na rua, né, na rua Marechal Deodoro, número 1325, no centro de São Bernardo. Então, eu vou estar ministrando a palestra exatamente com o mesmo tema de hoje, de palestra, crenças, crendices, costumes. Vou abordar essas questões todas, porque a pessoa quer saber como é que a simpatia funciona. Quais os mecanismos que fazem ela funcionar? Será que eu tenho que ter fé? Tem simpatia que funciona sem fé, gente. Porque são tecnologias. Tem outras que você necessita da fé. Tá? Será que o banho funciona para todo mundo? Sim, indicando o certo ele funciona, porque são as propriedades das ervas ou dos objetos que você utilizar. Então vou entrar nessas questões todas. E mula sem cabeça, será que existe de verdade? Né? Tem gente que viu, hein? Tem gente que viu. E o Saci, será que existe ou é coisa de gente muito simplória? Né? Eu já tive alguns contatos com essas encantarias, gente, até com manifestação física deixadas por elas no quintal. Tá? E muitas pessoas têm essas materializações e manifestações, e como já disse antes, Nick, através da tecnologia, tem gente até filmando ali os vultos, de repente no meio da mata, filmando lá o sacizinho passando, gente. Tá? Então tem muita gravação de pessoas que não estavam procurando uma coisa nenhuma. A pessoa estava gravando lá alguém tomando banho, ou meio da mata, e de repente passa aquele vulto. Né? Então, olha só, a tecnologia comprovando o psiteta, comprovando que existe este mundo todo, né? Como os hosters também, acho que é hosters que pronuncia-se. De repente estou pronunciando errado aqui, hein, gente? Ou rods, não, é rods, lembrei, chama-se rods. Né, que são seres que ninguém sabe o que é, eles aparecem muito rápido e às vezes algumas câmeras acabam filmando, né, eles saem voando que nem uns doidos por aí, né, ninguém sabe se é um animal, o que é, se é um elemental, o que é, né? Então, enfim, existem muitas questões interessantíssimas que estão sendo desvendadas através da tecnologia, porque antigamente quando seu pai falava, sua avó falava, você falava, tá doido, tá caduco. Isso não existe. Tá? Mas agora, graças à tecnologia, né, então, muitos fenômenos, plasma, ectoplasmas, orbes, que são bolas de luz sendo filmadas, fotografadas, tem coisas incríveis, coisas incríveis. E várias pessoas pelo mundo filmando, né, os Estados Unidos está no ranking, estão na frente de grupos universitários indo fotografar e filmar, né? Então, olha, são coisas incríveis. Tá bom? Então eu vou falar sobre tudo isso, que a energia existe, e vou falar da importância, né, de você realmente adquirir cada vez mais e mais conteúdo, conhecimento, para você, primeiro, se adonar do seu poder pessoal, para você não ficar sendo joguete do destino, e para você saber quando é energia paranormal de verdade e quando é a tua cabeça que de repente a tereré, você precisa de um médico, porque de repente seu espírito que você está vendo pode ser que não é espírito, hein? Você pode estar com problema de vista, ou de repente pode ser até uma alucinação, uma psicose, alguma coisa do gênero, pode ser falta aí de algum elemento químico no cérebro. Então por isso é importante, gente, nós estudarmos com seriedade, e não tenha medo de estudar não, porque o que é real mesmo, e pronto, acabou o papo. Tá? O que é espiritual, ele existe mesmo, é verdadeiro, e vamos parar com esse negócio de tudo é energia, hein, gente? Vamos dar nome aos bois. Então, a energia dos búzios está ligada ao quê? A cultura africana está ligada aos construtores do cosmos, que são chamados de orixás, ou iriumolés, ou tatas, ou enquices.
estamos falando de espíritos, estamos falando de espíritos de encantarias, de espíritos mágicos, que precisam de elementos, que precisam até de comida, né? Comida de verdade. Ou dos espíritos como o que eu falei aqui, que até tem relação sexual mesmo, e tem magias sexuais, tá? O problema, como já disse antes, é você deixar claro para as pessoas que vai ser feito, tá? Olha, aqui esse espírito trabalha com essa magia, aí eu trabalho com aquilo outro, é deixar muito claro. Por isso que eu gosto de gravar as consultas, deixar claro, por isso que eu tenho lá minha... Cada ser tem o seu sistema, né? Ah, sim. O que dá problema é quando a pessoa é muito jovem, muito dotada de uma sensitividade, uma paranormalidade muito grande, e que ela, coitada, de repente ela não tem ninguém para auxiliá-la. Como os vizinhos que tive ali em Fernandópolis, até muito conhecidos, que acontecia? Bem na Rua Maranhão, agora mudou de nome. Só fala aqui, Lalaizinha, fica tranquilo que eu vou falar da sua mamãe, tá? Vou fechar com ela, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu tinha ali uns amigos, inclusive, né, de uma casa que era vizinha, a minha, então eles muito dotados de paranormalidade, porém sem nenhuma informação. Então o rapaz ia ficar comendo vidro, pisava em cima do vidro, punha cobra, pegava qualquer cobra, assim, punha no chapéu, para mostrar. Ele não tinha domínio, eram espíritos muito primitivos, indígenas muito primitivos, né? E aquilo desestruturava a vida dele, não conseguia trabalhar, as pessoas tinham medo, e inclusive essa pessoa, por conta disso, bebia muito, era alcoólatra, porque a vida era um inferno, né? E daí essa pessoa, inclusive, morreu um dia, né? Não por causa do caco de vidro, mas um dia ele bateu, depois de tão bêbado, bateu num poste, né? Lá na Avenida 7, em Fernandópolis. Olá, Fernandópolis, que está nos acompanhando aí. Bateu ali no poste e os vidros que ele havia acabado de comer, então cortaram ele por dentro. Mas veja que ele fazia isso direto, aqueles vidros novos que cortaram. E um outro irmão dele, inclusive, teve uma morte assim terrível por conta da falta de orientação. Então, vê, poder tinha, capacidade tinha, mas havia desorientação. Por desorientação só trazia espíritos muito grotescos, muito, né, que desestabilizavam a vida. Estão entendendo, gente? Porque a gente tem que também evoluir e fazer a nossa parte, tá? Então, isso é muito importante. Muito bem, meus queridos amigos, muito obrigado da sua audiência. Eu vou fechar com uma pergunta da Lalaizinha, que a mãezinha dela tem 60 anos, o nome dela é Ilze. Quer saber alguma coisa sobre a mãe dela, que está esperando a gente até agora. Então vamos apresentar. Para você, Lalaizinha, para a mamãe Ilze, tá bom? Vamos ver que vai sair para ela. Vou usar esse tarô também, né, que é muito colorido, muito lindo, né? Então, vamos lá. Vamos tirar uma para Ilze. Ilze, que é a mãe da Lalaizinha, minha querida amiga. Isso. Olha, diga para ela ter um pouquinho mais de calma, ela está muito ansiosa, precisa de uma massagem, precisa de uma massagem musical ali, aqui, ó, né? Precisa de uma massagem musical ali para ela relaxar mais, distensionar, para a saúde se equilibrar como um todo e para o dinheiro vir. Porque essa carta mostra o dinheiro está trancado, mas é momentâneo, vai abrir caminho, viu? Algum vai abrir caminho. Tá? Só que precisa de relaxar. Às vezes Deus está ali do lado da gente querendo abrir o caminho, a gente está tão tenso, gente. Tão ansioso, tão preocupado que os caminhos não se abrem. Então, ela precisa de mais tranquilidade. Use musicoterapia, tem as músicas do Nick que são assim fantásticas. Tá? Ou vai também na feira, ou seja, ou receba passes. Né? Reiki, o Reiki é energia Ra, energia mãe, né? Que leva você a um relaxamento, tá? Para que as coisas se equilibrem, tá bom? Acho que já está bem claro, né? Para ela, para o contexto geral. Aqui televisão, rádio, a gente tem que ser muito rápido, né? Gente, muito obrigado do carinho de vocês. Adorei estar aqui uma tarde. Tive um presente, né, de receber o Elias aqui, né? Assim, um live surpresa, mas muito agradável. E eu adoro também poder ajudar as pessoas de alguma maneira a elas acharem aquele caminho que está precisando, né? Tirar aquela pedrinha e enxergar para onde elas têm que andar. Espero que nós possamos ter ajudado vocês. Para finalizar, mais uma vez, o telefone e o contato do Elias aqui, ó. Quiser entrar em contato com ele, 011-2831-0633, 997478673 é o WhatsApp, tá? Então vocês podem adicionar e fazer alguma pergunta para ele, ou ver onde ele vai estar. Acompanhem ele na Rádio Paraty às segundas-feiras. Segundas-feiras das 13 às 14 horas, ou seja, da 1h da tarde até as 14 horas. E na MKK? Todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Então, se você não foi atendido e quer mais um atendimento do Elias, assim, esse breve atendimento, que já é uma ajuda, né? Com certeza é um carinho que ele faz pra gente aí, esse breve atendimento, vai lá, e aí você já vai se conectando à energia do Elias para você marcar, né? Conhecer ele em uma das feiras, muitas que ele participa, ou marcar uma consulta no consultório dele, né? Aquela completona que você pode gravar, não é verdade?
Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, podendo ou não, né? Você vê que ele gratuitamente ajuda as pessoas assim pelos lives. Então, e se você pode fazer um super atendimento, eu indico que é sensacional. Obrigado, Elias. Legal, obrigado. Eu tenho que dizer para as pessoas também, estou com a mão gelada aqui, porque a preocupação de falar com vocês, de passar o maior conjunto de informações, mas quero desejar a todos muita paz, muita luz, muita axé, Odaraxé, Mucuyu, Mutumbá, Colofé, Saravá, Namastê, paz profunda e eterna a todos. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo live, se Deus quiser. Namastê. Obrigado, valeu. Namastê. Preciso de resposta do teu Espírito. Me abraça e me consola. És tudo que eu preciso. Quero o teu abraço, amigo. Preciso da tua mão tocando o meu coração. Vem, Senhor, vem, Senhor. Quero a tua unção, tua glória. Clamo. Preciso do teu poder pra me fortalecer. Vem, Senhor,